O The Wall Street Journal divulgou de maneira exclusiva um detalhe novo, se é que podemos falar assim, da investigação do Air India 171. Dessa vez, está virado o foco para o comandante daquela aeronave. A notícia que saiu 16 de julho, portanto ontem, se você estiver vendo esse vídeo na estreia, fala que fontes afirmam que o comandante sim teria cortado o fluxo de combustível para os motores do avião. O jornal cita a gravação entre os pilotos e no relatório inicial não confirma se havia sido o copiloto ou o piloto que teria dito aquelas falas. Você lembra que eu comentei aqui no meu vídeo do relatório preliminar. No relatório, os indianos não identificaram quem teria dito a frase "por que você desligou os motores". É óbvio que os indianos sabem quem foi, mas fontes próximas ao jornal relatam que foi realmente o comandante. O comandante que tinha, no caso, mais de 15 mil horas de voo. Ele teria realizado esse ato contra o copiloto que tinha 3.400 horas de voo. Calma, gente. Eu sei que o The Wall Street Journal é americano, assim como a fabricante do avião, no caso a Boeing, também é americana. Existe essa questão de protecionismo nessas horas, mas reparem que até mesmo os indianos não tentam criar narrativas falsas, muito comum em outros países. E é o que se espera, claro, de uma investigação de acidente aéreo, que seja limpo. Mas você lembra que os Estados Unidos também já deram uma engambelada numa investigação de um grande acidente aéreo. O Aeroin noticiou também que a Air India terminou de inspecionar as válvulas de combustível dos seus Boeing 787, que nada de anormal foi encontrado. E vamos ser bem sinceros agora, é de, entre aspas assim, interesse da Air India jogar a culpa em um problema técnico no Boeing 787. Até esse momento, 17 de julho, as revelações do relatório preliminar dão um indício que não seria exatamente um problema no avião, não um indício, uma suspeita. Por mais, claro, que estão sendo investigados problemas técnicos na aeronave. Isso é investigação pelo órgão competente. Essa inspeção que foi feita nos Boeings lá da Air India não é somente naquela chave, mas em comandos de aceleração, flaps, spoiler, válvulas, entre outros componentes, ou seja, uma revisão que engloba ali boa parte de sistemas críticos, tanto aerodinâmicos, de um avião. Ou seja, não foi só naquela chavinha. Só que 3 dias antes, em relação a hoje, foi publicado no dia 14 de julho pelo Daily Mail que lá do Reino Unido, no caso, que estão investigando os registros médicos dos pilotos. Isso não seria nenhuma novidade também, ok? É dentro de um procedimento padrão quando você investiga um acidente aéreo. Pois, de acordo com o jornal, um deles, no caso os pilotos, sofria de depressão e problemas de saúde mental. Os principais especialistas em segurança da aviação indiana revelou que diversos pilotos teriam confirmado que sim, o comandante sofria com problemas de saúde mental e que ele estava considerando se aposentar em questão de 2 anos para cuidar do pai idoso de 90 anos. Apesar dessas afirmações dos jornais, a Air India falou que o comandante não havia tirado nenhuma licença médica nos últimos 2 anos e que ambos os pilotos daquele voo estavam capacitados e com os exames médicos em dia. Então, essa afirmação por parte do Wall Street Journal é bem séria. Acredita-se que o autor da matéria, que inclusive assinou, seja verdadeira. Esse tipo de jornal tem contatos ali a níveis mundiais, aí pode ser que realmente ele tenha um contato muito quente, diferente da grande maioria da mídia brasileira aqui, que apenas replica o que é postado na gringa, o que não tem nada de errado, de passagem, é apenas questão do alcance desse jornal em relação a outros aqui, se a gente compara, claro, com a mídia brasileira. O que, na minha opinião, chama muito atenção é aquilo que eu comentei em um dos vídeos que eu fiz sobre esse acidente lá da Air India. Acho que foi até no relatório preliminar o desligamento das chaves com a diferença de 1 segundo entre elas. O que, digamos, é bastante incomum, para não falar outra coisa. Imagina, pensa comigo, aquelas 2 chaves, dá um problema técnico, em questão de 1 segundo de diferença. É bem estranho. A gente está falando apenas, claro, de suposições aqui. Fora o tempo de quase 10 segundos para religar as mesmas chaves. Por quê? Tem também a parte da transcrição das 2 frases ditas na cabine de comando, que nos leva a crer
que inicialmente não se trata exatamente de um problema técnico da aeronave, no caso, mas, claro, vamos esperar mais detalhes, que eu acho que só vai rolar na investigação final, no relatório final mesmo. Os investigadores têm mais áudios da cabine, se foi dito mais coisa, eu acredito que sim também, mas até o momento só foi revelado isso. Eles devem ter mais alguma frase ali até o momento do impacto. Só foi revelado, no caso, essa frase, que eu achei até bem incomum já soltar logo no relatório preliminar. Para mim, acho que eles iriam ocultar isso aí, mas a Índia não está fazendo questão de ocultar até o momento nada. Já a Boeing, para quem não se lembra, ocultou alguns fatos importantes na investigação dos acidentes do Boeing 737 MAX, você lembra? Mas vamos lá. No caso do Air India, a gente vai aguardar o relatório final, que deve sair em 12 meses. Talvez demore um pouquinho mais. Parece com aquele caso que eu citei muito do Egypt Air em 99, que até hoje os egípcios não aceitam que o piloto jogou o avião no mar de forma proposital. Podemos sim estar falando de um caso parecidíssimo se essas suspeitas se confirmarem. Só que agora estamos falando do ano de 2025, onde as informações correm muito mais rápidas e, diferentemente da China, que se recusa a divulgar o relatório final do China Eastern de 2022, que já deve estar concluído, a Índia realmente deve divulgar o relatório quando chegar realmente a hora, quando ele tiver concluído. Reafirmo, a Índia não parece estar querendo ocultar nada, pelo menos é o que dá a entender nesse momento. Obviamente, como deve ser feito, que todo mundo está esperando uma resposta para essa tragédia, especialmente, claro, os familiares das mais de 260 vítimas. Bom, o vídeo de hoje é esse, aquela coisa, gosta do canal, like, inscreva-se e até a próxima.